Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Hoje é dia 3 de março de 2021, uma manhãzinha fria. Lógico que quando a gente fala frio, né, eu tô de camiseta, bermuda, eu falo frio em relação ao verão, né, super agradável. Realmente eu posso dizer que Miguel Pereira é o terceiro melhor clima do mundo, como dizem os slogans da nossa cidade, né? Cheio de banner por aí falando sobre isso. E o clima aqui realmente é espetacular. E a cidade está ficando cada vez mais legal, cheia de novidades, coisas novas. Vai ter faculdade de medicina, shopping grande que está abrindo, 2 salas de cinema, um monte de coisa legal. Daqui a pouquinho, quer dizer, Miguel Pereira já é um lugar para veranistas, turistas, temos uns hotéisinhos assim legais, né? Nada igual ao de Dubai, né? Mas temos hotéis já, uma rede hoteleira bem razoável, interessante, já uma estruturazinha de turismo razoável, mas a coisa parece que vai melhorar muito. Pois é, antes da gente ficar ansioso, né, por essa melhora da nossa cidade, como é que vai ficar, agora ainda não está bom porque vai ficar bom depois. Será que é justo a gente falar isso? Né? Por que eu estou falando assim? Eu estou falando assim porque a gente vai falar sobre ansiedade, né? Esse bichinho que está dentro da gente, carcomendo a nossa alma, né? Está aqui perturbando, ele agita a gente, deixa a gente preocupado, a gente fica, né, com uma inquietação. E por que, né, que a gente tem essa inquietação? É por causa de um sentimento de ameaça, de um medo que a gente tem em relação ao futuro, né? Isso é uma coisa que inquieta a gente. E essa preocupação, essa inquietação, ela é desagradável, ela causa um desconforto. Acaba que a gente acelera o pensamento, perde a concentração, entra num estado de SFC, síndrome de fadiga crônica, porque a gente fica acelerado, aí joga cortisol, adrenalina na corrente sanguínea, o coração bate mais, fica aquela batida mais forte, a respiração fica aquela respiração de cachorrinho, não tem aquela respiração mais serena, mais profunda. Então a gente entra num estado de desequilíbrio. E isso pode ser causado também em relação a uma expectativa positiva. Por exemplo, né? Tô doido para chegar logo no final de semana, para eu poder curtir, para eu poder ir à praia, para eu poder passear. Tô doido para chegar logo no final do mês, porque eu vou receber minha graninha e aí eu vou poder comprar aquilo que eu quero e não estou podendo comprar agora. Tô doido para chegar minhas férias, que eu vou ficar 1 mês sem trabalhar, né? Então a gente fica naquela coisa, e quando a gente está nesse sentimento de ansiedade, né, essa coisa desconfortável, desagradável, que tem por trás disso tudo, vamos combinar aqui, né? É que a gente não está gostando do agora, né? Aqui, agora não está legal. Vai ser bom quando chegar o final de semana, as férias, quando eu receber minha grana, meu salário, quando eu terminar de pagar aquela prestação chata, mas eu fiz porque eu quis, normalmente. Então, esse sentimento de ansiedade tem por trás dele uma ideia de que esse momento que eu estou vivendo aqui e agora é um momento desagradável, não está legal, não está bom. Então a gente acaba querendo acelerar as coisas. E quando a gente quer acelerar as coisas, antecipar, quando a gente quer logo chegar, né, a gente acaba
acelerando o processo da morte, né? O momento, a chegada da morte. Porque se eu quero logo ir para frente, né? Porque aqui não está legal, eu quero sair daqui, porque quanto mais eu acelero o processo, mais perto da morte eu chego. Então, esse sentimento de ansiedade, ele acaba conduzindo a gente para a morte. Imagina, você está indo viajar, fazer um passeio, e você está doido para chegar logo no seu destino, onde vai estar lá a tua cachoeira, a tua praia, seja o que for. Ou você vai ver os seus parentes, e aí você está doido para ver sua mãe, seu filho, sua avó, sei lá quem, né? Aí você está no seu carro dirigindo, então você vai correr mais para chegar logo. Bom, primeiro que você não está curtindo a viagem, você está naquela ansiedade, naquela expectativa de chegar logo para ver a sua família, ou tomar um banho de cachoeira ou de mar, né? Você não está gostando daquele momento que você está vivendo. E quando você acelera o carro, você corre o risco, né, de bater, sofrer um acidente. E quando você acelera mais, você tem que aumentar o seu nível de concentração. E se você está concentrado em chegar logo lá, se você está usando uma parte da tua concentração para chegar logo naquele lugar, você está perdendo o foco daquilo que você está fazendo naquele momento. Então, a ansiedade é um problema sério, é um problema muito grande e que coloca você em risco de vida, não é verdade? E outra coisa, você imagina, por exemplo, nesses processos que a gente tem aí de querer acelerar as coisas, vou dar 2 exemplos, né? Primeiro exemplo, pensa que você está fazendo um treinamento de arte marcial, jiu-jitsu, né? Suponhamos, qualquer um. E aí você quer logo mudar de faixa. Ah, mas eu já estou preparado, eu quero mudar. Aí o teu professor, né? Não é bem assim que a coisa funciona, não, mas suponhamos que ele queira te dar um exemplo, uma lição. Aí ele fala, então tudo bem, você vai para a faixa seguinte. Aí você botou logo, ficou todo felizinho, que você botou a faixa de uma graduação a mais, maior. Bom, então você vai lutar com aqueles que estão naquela faixa. E aí o que vai acontecer? Tu vai levar muito tapa, tu vai apanhar muito. E aí você vai se arrepender, poxa, por que eu não ficava lá? Aquela turminha que eu lutava ali atrás, era mais fácil de eu lutar. Agora eu tô nessa daqui, que é mais esquisitinho, o pessoal bate mesmo. Então, quando você acelera o processo, você acaba apanhando da própria vida, né? Um outro exemplo, só para a gente deixar bem claro. Imagina que você quer aprender um idioma porque você vai pegar um país assim complicado, né? Na Noruega. Eu não sei nada de norueguês, né? Mas eu já estudei alemão para ir passar uns tempos na Alemanha. E aí eu achava que eu ia num ano. Aí quando eu gosto de viajar no verão, junho, julho, agosto, verão de lá, lógico, né? Eu falei, cara, não vai dar. Falei, não, vou adiar minha viagem. E adiei mais um ano, porque o idioma é meio brabinho de aprender, né? Então vamos falar de Alemanha, porque eu tenho um exemplo prático meu mesmo. Aí eu estudei mais um ano. Aí depois desse segundo ano, já fazendo aulas de conversação com meus professores, o Klaus e a Dori, que são inclusive alemães nativos, um de Berlim, ela de Hamburgo, e aí já fazendo aquelas aulinhas de conversação, falei, agora dá. Morando lá, né, por uns 3 meses, eu vou acabar desenvolvendo idioma, de fato, isso aconteceu. Mas se eu antecipo o processo pela ansiedade de ir logo para lá, o que ia acontecer? Eu ia ter muito mais dificuldades para encontrar estadia, alimentação, transporte eu tinha porque era a própria bicicleta, eu viajei de bicicleta. Mas
por antecipar as coisas e não estar preparado para aquela situação, eu posso passar um sufoco. Se eu estou aprendendo a nadar e eu quero logo me atirar no mar, porque eu já sei boiar, já sei me locomover dentro d'água, eu posso morrer afogado. Então, quando a gente antecipa as coisas, a gente corre o risco de vida. E se a gente está vivendo, estou na correria, cara, se você está na correria, você está na correria se jogando nos braços da morte. Porque você está querendo acelerar as coisas, mesmo que você seja bastante prudente, atento, quando você estiver andando de carro, atravessando uma rua, qualquer coisa do gênero, você vai se desgastar, você vai envelhecer mais cedo, né? Você vai ter um desgaste de vida totalmente desnecessário, porque você não para, você não dá descanso, você não dá repouso para o seu organismo. Às vezes o teu organismo está pedindo isso. Não, mas eu não posso parar, cara. Tem as contas, tem os boletos que você inventou. Porque não era para ter esses boletos, não era para ter essas contas, mas você inventou isso. Então você acaba se jogando num ritmo, numa adrenalina que você mesmo inventou, que você mesmo criou. Para quê? E a vida, ela tem um ritmo dela e ela vai te fazer parar. Por causa de uma gripe, de uma doença, de uma coisa mais séria, um acidente, um tombo, você vai ficar machucado. Eu tive, quando era bem jovem, eu tive hepatite. Tive que ficar, acho que quase 2 meses de repouso absoluto. E mandaram levar a sério aquele tal do repouso absoluto. Eu ia do quarto para o banheiro, aí do banheiro para a sala. Aí ficava na sala, almoçava. Aí ia para o banheiro, depois ia para o quarto. Aí ficava ali, no quarto, né? Dava uma dormida. Aí depois ia para o banheiro, tomava uma chuveirada, muito rapidamente, e ia para a sala. Depois ia para o banheiro, ia para o quarto. Fiquei assim mais de um mês, né? Me lembro, era garoto, mas eu me lembro. Garoto assim, devia ter uns 20 anos, né? Para quem está com 62, era garoto. Pois é. Então, a vida acaba parando a gente, né? Para, cara, para. Dá um tempo. E não há, a gente pensa, né, que, nossa, mas ele é tão trabalhador, ele acorda mais cedo, dorme mais tarde, fica numa correria o dia inteiro, porque ele ama muito a família e ele quer dar o melhor. Ele quer dar aquilo que ele não teve para os filhos, para a mulher, para a família dele. E você acha que isso é virtude? O que você está... Primeiro que você não está nem com a tua família, né? Você está o dia inteiro trabalhando, correndo igual uma barata tonta. Por quê? Você está ansioso. Porque você é ansioso. Ter uma ansiedade é uma coisa normal, até saudável, eu diria. Mas quando essa ansiedade se torna crônica, aí você desenvolve um transtorno, o transtorno de ansiedade. Normalmente, quando você chega nesse estágio, costuma ser interessante, né? Eu não gosto, mas às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. É tomar um ansiolítico. Lógico, você não vai tomar um ansiolítico, você vai ter que procurar um médico, um especialista. E aí não é um neuro, porque você está com ansiedade. Você tem que procurar um psiquiatra. Não, mas eu não sou maluco. Neuro vai cuidar do teu órgão, teu cérebro, teu sistema nervoso. O psiquiatra vai tratar do teu comportamento. Então você tem que procurar um psiquiatra mesmo, porque o teu comportamento é um comportamento totalmente inadequado, totalmente desequilibrado. Então você precisa, não é que você precise, mas é recomendável, né? E o médico é que vai dizer se você precisa ou não tomar o seu ansiolítico. Porque você bagunçou tudo, bagunçou tua vida. E você sozinho não está conseguindo já dormir direito, no sexo a coisa já não vai lá muito bem, você está, né, totalmente em descompasso, fora de ritmo. E aí o desgaste que você vai ter é muito maior. Então, às vezes, um ansiolítico pode te ajudar, né? Claro que o ideal seria que você não tomasse, mas o teu estado de ansiedade está tão crônico e tão agudizado, tão agudo, que você
É melhor você baixar um pouco esse fogo, essa ansiedade que está aí queimando você por dentro, do que você viver a mil pelo Brasil e acabar fazendo uma besteira e não ter mais. Aí você já vai desgringolar tudo. Aí altera teu sono, a fisiologia do sono, já não tem mais sono profundo, a coisa vai, rodando ladeira abaixo. Então é melhor dar uma travada. De qualquer maneira, porque você não está querendo entrar no ritmo da vida, você vai ser parado. Então, por que não? Você mesmo se dá conta de que você está um pouco acelerado, né? De que tem alguma coisa que não está legal em você, e você mesmo buscar terapias alternativas antes de ter que. Esse ter que é meio, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? E ir afetando um monte de coisas, aí você vai ter um monte de transtornos que a gente chama de comorbidades, né? Para que chegar nesse ponto? Não vale a pena, né? Então, existe um ritmo na vida. E quem determina esse ritmo não é você, querido. Não é você, querida. É a própria vida. E se você não procurar entrar no compasso da vida, se você estiver desafinado em relação a esse compasso, você vai sofrer. Eu escrevi aqui, através dessas experiências que eu passei, né, e era uma coisa assim muito viva, né, que eu vivia, né, nessa minha ida lá para a Alemanha. Teve uma hora que você, quando começa a pedalar e viajar de bicicleta, essa coisa do pedal ela acaba se tornando um pouco compulsiva, né? Você descarrega um pouco de endorfina no teu sangue e você ganha uma força, um plus, né? E aí nesse fôlego a mais que você não tem vontade de parar. Na verdade, é ansiedade. Eu estou querendo tornar a coisa mais bonita, mas era ansiedade. E aí pedalava. Falei, para que isso? E nesse pedaço da viagem, eu já estava na Dinamarca, em menos de uma semana, ou no máximo em uma semana, os dois pneus da bicicleta furaram 4 vezes. 2 vezes o pneu da frente, 2 vezes o pneu de trás. Parecia que a estrada do meu sonho estava falando para mim, cara, vai mais devagar, para, devagar. E eu estava num sufoco danado, porque lá na Dinamarca, apesar de ser agosto, início de setembro, faz um frio, velho. O vento frio do norte. Tem uma palavrinha em inglês para falar isso. E esse cara era muito frio, chuva, e eu estava naquela ansiedade de dar a volta, chegar logo em Gedser, que é uma pontinha lá do sul da Dinamarca. Tem umas ilhotas lá no sul da Dinamarca. Eu estava viajando por aquelas ilhas, claro, que nos navios, né, naqueles barcos que levam carros, motos, bicicletas, pessoas. Esqueci como é que é o nome disso. Esqueci. Por aqui no Brasil tem também, né? Os de lá são bacaninhas. E eu estava querendo chegar logo em Gedser, porque estava muito frio, e de Gedser, ou Gedser, não sei como é que fala, a gente chega em Rostock, né? De volta para a Alemanha. Então, eu estava nessa pilha, falei, cara, para quê? Eu estava viajando porque eu queria. Eu fui para lá porque eu quis. Aí eu quero correr logo com aquilo. Falei, completamente sem sentido, completamente sem... E a gente faz coisas sem sentido, normalmente. A gente se impõe um ritmo louco na vida da gente porque a gente é ansioso. Não é porque a gente é virtuoso, não. Acaba virando um ciclo vicioso. Então, de repente, depois de furar 4 vezes o pneu, e foi no espaço de uma semana, eu tinha mais de 2 meses para viajar. Durante muito tempo eu viajei sem furar nenhum pneu, e depois dessa 4ª vez que furou o pneu, que eu me toquei disso, a bicicleta não furou mais o pneu. E eu cheguei a pensar, será que essa bicicleta está muito pesada? Uma bicicletinha pequenininha, uma rodinha desse tamanho. Será que eu estou muito pesado? Será que o pneu gastou? Não era nada disso. Era a vida falando comigo, vai devagar, cara, calma, para que essa correria? Eu estava totalmente dentro do meu tempo,
Estava sobrando tempo. Eu cheguei muito rápido no lugar que eu queria. Eu acabei correndo mais do que era o necessário. Ansiedade. E você faz isso com a sua vida. E aí, nesse local, quando eu me dei conta disso, e aí não furou mais o pneu, você é místico. Pense o que você quiser. Eu me dei conta. E olha que aconteceram coisas que eu não vou nem falar aqui. Assim, eu vou falar, mas você vai pensar que eu sou maluco e, na verdade, você tem um pouco de razão. Mas teve, nesse dia, que foi no capítulo 41 desse livrinho aqui, 2 vezes estava chovendo, 2 vezes eu me concentrei e pedi para parar de chover. Eu estava com muito frio, muito. E eu estava tendo que pedalar contra um vento forte, the cold north winds, o vento frio do norte. E, cara, chovendo, eu estava num abriguinho pequenininho, era uma coisinha mínima, assim, eu estava ali, não estava me molhando, uns pinguinhos só. Eu falei, para, chuva, para. Aí eu tenho um esquema lá de pedir, de como pedir, está escrito aí nesse livrinho, né, que a chuva parou, para eu chegar numa cidadezinha. Aí eu entrei no supermercado, comprei 2 maionese, até meio pesada, mas lá foi até bom ter comprado aquela maionese pesada, acho que era ela meio engordurada, não tinha carne não, porque eu não como carne. Quando eu saio do supermercado chovendo de novo, aí eu tinha um cantinho lá, eu sentei num gelo baiano, comi aquela maionese, que é aquelas maionezinhas pronta, né? Com batata, legumes, aquele negócio meio forte aquilo, não curti muito não. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que continuar viajando, e estava frio. Falei, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, a chuva parou de novo. Aí eu fui para um lugar chamado Augustenborg. Esse é o nome do lugar. Quando eu chego lá, o que aconteceu? Foi quando furou o pneu da última vez. Aí eu escrevi essa história. A cada dia, um ensinamento novo. Sofremos enquanto não aprendemos. A estrada nos fala, nos pede calma. Manda parar. Viver o presente. Abri-lo. Depois nos deixa seguir. Em frente sempre. A cada dia um ensinamento novo. Sofremos enquanto não aprendemos. A estrada nos fala, nos pede calma. Manda parar. Viver o presente. Abri-lo. Depois nos deixa seguir. Em frente sempre. Esse era o recadinho que eu queria deixar para você nesse dia de hoje. Enquanto você não aprender a sua lição, você vai sofrer. E se você está sofrendo, é porque você ainda não ouviu a estrada dos teus sonhos falando contigo. Para, calma, relaxa, né? E quando você aprender a sua lição daquele momento, você vai poder seguir tranquilo, mas dentro do ritmo estabelecido pela vida, não nessa loucura desenfreada, nessa sangria desatada que você está vivendo. Era esse o recadinho do dia de hoje. São 8h32. Pela primeira vez eu consegui fazer uma live terminando antes de meia hora. E eu vou fazer sempre assim, para não tomar muito o seu tempo. Obrigado por estar comigo até agora. Um forte abraço e até logo mais às 8h08 da noite.